promessa está muito clara. A inteligência artificial faria o trabalho pesado e o desenvolvedor ganharia tempo. Mas passados aí alguns anos, a prática está se mostrando diferente. A IA não reduziu necessariamente o nosso trabalho, ela intensificou. O resultado dessa sobrecarga é um fenômeno que já tem nome: AI Brain Fry. O uso excessivo de IA está esgotando a mente de programadores e engenheiros de software. Um dos responsáveis por isso também tem nome: dívida cognitiva, que nós já citamos por aqui em outros vídeos. A velocidade em que a gente está gerando código, orquestrando diferentes agentes de IA, ultrapassou a nossa capacidade de compreensão para revisão. Podemos até negar isso, tá? Mas essa é uma verdade. Até as novas dinâmicas, como o Vibe Coding, que servem para acelerar nosso fluxo, estão causando paralisia por excesso de opções e código não revisado. A onda agora é ficar no looping ali com os agentes de IA. A solução definitivamente não é desligar as ferramentas ou voltar para o modelo antigo. O mercado mudou. A questão hoje é aprender a utilizar a IA de forma sustentável, ou melhor, saudável. E nós precisamos disso para ontem, ou então nós teremos aí uma geração inteira de profissionais doentes, ou em uma corrida por algo que é meio que impossível de vencer. Então chegou a hora aqui no canal da gente falar sobre dívida cognitiva e por que os efeitos na saúde mental já estão sendo sentidos, mesmo que essa festa agêntica esteja aí só começando. Seja muito bem-vindo a esse CDF Café, onde nós brindamos com café e trazemos muitas informações para discutir com você. Para a gente começar a desenrolar essa história, a gente precisa colocar todo mundo na mesma página. O que é de fato a tal da dívida cognitiva? Você já ouviu falar? Pensa na já conhecida dívida técnica, mais aplicada ao nosso cérebro. A dívida cognitiva, ela é o acúmulo de esforço mental e de falta de entendimento que acaba acontecendo quando nós delegamos grande parte da criação e das decisões de código para IA. Exatamente. Quando você escreve um código do zero, você constrói aí um modelo mental daquele sistema na sua cabeça, não é verdade? Mas hoje a IA cospe centenas de linhas em segundos, ou na maioria das vezes a gente só aprova. A distância entre a velocidade de geração de código da IA e a nossa real capacidade humana de compreensão e revisão é a nossa dívida cognitiva. O problema é que os juros dessa dívida são altíssimos. E quando um bug estoura lá em produção, ou você precisa alterar uma arquitetura que parece que foi gerada ali de uma forma meio que mágica, o esforço para debugar ou entender aquele labirinto de código é gigantesco, e é aí que a mente esgota. E não somos nós que estamos percebendo isso. Essa discussão já está rolando forte. A pesquisadora Margaret Ann Story fez um artigo excelente sobre isso recentemente. Então ela fala justamente, faz essa associação de dívida técnica, que a gente já conhece na nossa área, tem até dicionário do programador sobre isso, se você quiser vir, vou deixar o card aqui para você, com a dívida cognitiva, que vem ganhando força, e eu quero ler aqui um trecho em que ela fala sobre uma dinâmica. Ela é professora, é canadense, se eu não me engano, de ciência da computação, e olha só a dinâmica que ela fez em sala de aula. Ó. Ela fez uma dinâmica de forma vívida em um curso de empreendedorismo que ela ministrou. Equipes de alunos estavam desenvolvendo produtos de software ao longo do semestre, trabalhando rapidamente para entregar funcionalidades e cumprir prazos. Mas por volta da 7ª ou 8ª semana, uma das equipes se deparou com um impasse. Eles não conseguiram mais fazer nem mesmo alterações simples, sem quebrar algo inesperado. Quando me reuni com eles, a equipe inicialmente culpou a dívida técnica, é o código confuso, né? Arquitetura ruim, implementações apressadas. Mas à medida que eles aprofundaram a questão, o verdadeiro problema emergiu. Ninguém na equipe conseguia explicar por que certas decisões de design haviam sido tomadas ou como as diferentes partes do sistema deveriam funcionar juntas. O código podia até estar confuso, mas a questão maior era que a teoria do sistema, o entendimento compartilhado entre eles, havia se fragmentado ou desaparecido completamente. Eles haviam acumulado dívida cognitiva mais rapidamente do que a dívida técnica. E isso foi o motivo que os paralisou. Eu acho impossível a gente não fazer esse paralelo com essas duas dívidas, né? Uma que já é tão comum a gente, que é a técnica, e que nesse momento me parece ser muito mais fácil de se correr atrás, não é não? Porque se você tem ali uma dívida técnica, você consegue aprender, você consegue ali com empenho e esforço resolver. Agora, a dívida cognitiva acaba paralisando não só uma pessoa, mas uma equipe inteira, né? Mas nada melhor do que a gente ver também a opinião de um cara super inteligente, nosso amigo Elimar Júnior, que também escreveu sobre a dívida cognitiva, também citou ali o artigo da professora. Mas olha só o que ele coloca, ó. Velocidade sem compreensão é adiantamento de problema. Estamos acelerando a entrega e desacelerando a formação. Principalmente em times mais juniores, se a IA substitui o esforço de entender, em vez de ampliá-lo, o time terceiriza não só a execução, mas a construção de repertório. E isso não é um problema individual, é problema de liderança. Se ninguém consegue
consegue explicar o sistema, falhou então a governança técnica. A gente, enquanto desenvolvedor, pode não compreender completamente isso, mas do ponto de vista de negócio e de projeto, isso que faz muito sentido. A arquitetura sempre foi sobre julgamento. Gestão de dívida cognitiva agora é parte central desse julgamento também. Então não dá para se eximir. Dívida cognitiva não quebra o build, quebra a capacidade do time de pensar. E aí, como é que resolve isso? Troca o time? Refaz o trabalho? Ou simplesmente deixa lá até algo quebrar, entendeu? Ou espera que algo magicamente aconteça, que passe a funcionar o sistema sem ninguém saber exatamente o que ele precisa fazer de fato, ou como ele está arquitetado. Isso não vai acontecer, né? Ainda vamos falar aqui muito sobre esse novo problema, talvez inesperado, que a IA está gerando aqui com os devs. Mas o ponto é que na era da IA o papel do dev mudou. E vai se dar bem ali quem conseguir gerenciar todos esses novos papéis que nós estamos assumindo em cada um dos projetos. Você precisa saber como orquestrar a gente e como implementar a arquitetura correta para que a IA trabalhe para o sistema e não contra ele. Usar a IA generativa e as ferramentas de codificação é sempre muito intuitivo e logo de cara nós temos ali aquela sensação de nós estarmos sendo super produtivos. Mas com o tempo a gente vai descobrindo que é preciso ter mais conhecimento para conseguir extrair o máximo de potencial das IAs a nosso favor. E é preciso dominar isso para não ser engolido pela complexidade. Eu tenho uma indicação para te dar para você aprender a trabalhar com a gente e orquestração de um jeito que reduz de verdade a carga cognitiva em vez de aumentar. O MBA de Engenharia de Software de IA da Full Cycle. E o diferencial é que eles ali pegaram toda a bagagem de arquitetura que a Full Cycle tem e já aplicaram ali no mundo da inteligência artificial. É um conteúdo de altíssimo nível para quem quer se tornar um engenheiro de software que realmente lidera projetos modernos. Nós deixamos o link aqui na descrição para você conhecer a grade completa do MBA. E não deixe de conferir, tá? Você vai ver que o MBA é totalmente voltado para a prática. Você estuda com casos reais de mercado e já coloca à prova tudo que está aprendendo aí durante o curso. E uma das coisas que me chama atenção bastante é que quando a gente fala de trabalhar com IA, e acho que tem uma relação forte com essa coisa do cérebro fritado ou cérebro frito, né, que está acontecendo, é da utilização. Como a gente está sendo meio que forçado e também todo mundo está correndo atrás de aprender a lidar melhor com a inteligência artificial e as melhores ferramentas, as melhores práticas, isso tudo está em formação. Eu acho que tem coisas que me parecem meio exageradas. E o CEO da NVIDIA, obviamente, ele tem muito conhecimento e ele está na crista da onda ali quando o assunto é tecnologia de inteligência artificial, mas tem coisas que parecem exageradas. Olha só o que ele falou sobre o uso de tokens pelos engenheiros de software. Let's say you have a software engineer or AI researcher and you pay them $500,000 a year. We do that all the time. That $500,000 engineer, at the end of the year, I'm going to ask them, how much did you spend in tokens? And that person said $5,000. I will go ape something else. Yes. Right. If that $500,000 engineer did not consume at least $250,000 worth of tokens, I am going to be deeply alarmed. And this is no different. Ou seja, metade do salário que você ganha, você tem que gastar em token. Isso porque muita gente, e você vai ver nas vagas, muitas empresas até, na hora de oferecerem o cargo, eles já dizem, inclusive, que tipo de ferramenta de IA eles oferecem, a quantidade de tokens que você tem direito de utilização. E isso me remonta ao passado, quando muitos programadores lá atrás cobravam por número de linhas de desenvolvimento. Pois é, isso fazia algum sentido muito lá atrás, quando você programava em baixo nível, né? Porque não adiantava ter linha inútil ali, porque não funcionaria. A partir do momento, viu-se que esse tipo de cobrança não fazia sentido e realmente parece que agora tá voltando. Porque você gastar tokens, ok, pode ser que você consiga fazer coisas incríveis, mas pode ser completamente inútil. Mas aí também vou ficar aqui com aquela pulguinha atrás da orelha. Esse caso aí parece que eu faço bolo de chocolate e eu quero que você coma por dia 6 fatias de bolo de chocolate, porque eu estou te vendendo meu bolo de chocolate, era bolas. Não é gostoso? Você não gosta do meu bolo de chocolate? Não é maravilhoso quando você come ele? Então, coma 6 fatias por dia. E você nunca vai dizer, não coma bolo. Não, porque não, eu vou te trazer só os benefícios de comer o bolo ali para que você coma as 6 fatias. Então, eu não estou dizendo que $500 mil, primeiro, que é um saláriozão, tá? Eu acho que para quem trabalha lá fora, pois não é tão incomum. Tá ali no topo do topo. Mas metade disso por ano em tokens, não vou dizer que é impossível de utilizar, até porque os tokens estão bastante caros, mas eu acho que isso não deve ser uma medida para dizer um engenheiro de software hoje precisa gastar metade ou equivalente dele que ele ganha anual em tokens para eu dizer que esse é um engenheiro de software moderno, né? Eu acho que isso é
um contrassenso. Eu não iria por essa linha aí. Agora, se você discorda, fala aqui com a gente, que realmente, não, olha, para ser moderno você tem que consumir muitos tokens, senão não faz sentido. Diz pra gente nos comentários, né? Pode ser desperdício também de token. Você pode desperdiçar à vontade. Pode pedir a receita do bolo de chocolate lá. Lembrando que a maioria dessas plataformas que vendem token, né, elas ainda não são, não estou dizendo que nunca vão ser, eu acho que elas estão faturando alto já, mas elas ainda não são lucrativas. Então você vê, por exemplo, no caso da Anthropic, ela não está gerando fluxo de caixa gratuito. Os custos de treinamento de modelo de pontos, salários exorbitantes, necessários para contratar os melhores pesquisadores de IA, os compromissos computacionais multimilionários, essas são despesas realmente enormes que superam em muito os custos de inferência. Mas em termos de inferência por usuário e por token, acredito que a Anthropic seja muito provavelmente lucrativa. Potencialmente muito lucrativa para o assinante médio do Cloud Code. Mas vamos, porque existia aquela coisa de que num plano de $200 você teria direito a um consumo computacional equivalente a $5.000. Então, essa equivalente, eu acho que não é necessariamente isso, mas também não é necessariamente lucrativa, tá? Só lembrando aqui, dessa notícia agora aqui, dia 7 de abril, a Anthropic, ela ultrapassou a OpenAI em receita e ela já atingiu 30 bilhões aqui de dólares anualizado, tá? Isso agora aqui em abril, com esses números, em relação à OpenAI. Então, ela já está faturando mais do que a OpenAI. Pois é, e nós já apresentamos alguns gráficos e alguns estudos feitos de que o Cloud Code, a partir de janeiro desse ano, ultrapassou a utilização das ferramentas da OpenAI. Então, realmente, na área de desenvolvimento de software, ela está dominando, tanto que a OpenAI já fez ali um movimento de partir um pouco mais, deixar o time mais dedicado para essa área de desenvolvimento, né? Mas vamos voltar aqui ao conceito do AI Brain Fry, né? Essa fritação de cérebro aí por conta da IA. O Francesco, ele fez um artigo muito interessante, vou deixar o link aqui também na descrição para você ler, eu acho que é importante você ler tudo, tá? É de fevereiro e ele fala justamente dessa paralisia do vibe coding, tá? E ele explica o que aconteceu no caso dele, porque está existindo uma pressão para ser realmente muito produtivo utilizando IA, e como se tudo já tivesse estabelecido, todo mundo soubesse utilizar da melhor forma e você consegue ser 100 mil, 10 mil vezes ali mais produtivo. E aí ele fala como está acontecendo com ele e uma paralisia que acontece. Então, por exemplo, você começa uma nova feature e aí o Cloud Code começa a fazer lá o seu trabalho em minutos. Enquanto ele estiver rodando, você pensa em um outro recurso ali, uma melhoria. E aí você começa a trabalhar nela e começa ela como uma task ali de background. E agora você tem duas coisas para você lidar. Aí vem uma terceira ideia. Por que não? Aí você começa uma outra. Uma hora depois você já está com 5 coisas feitas, metade de 3 coisas implementadas e rodando em paralelo, e você não lembra exatamente qual é a sua tarefa principal. Você se sente para trás, você faz mais prompts, você replaneja e você faz outros prompts, novos prompts. Você depois replaneja e se sente produtivo, mas no fim das contas você não está. Isso é um desgaste mental. Não sei se é o seu caso, se você está trabalhando dessa forma, de você ficar meio que no loop, né? Desenvolvendo em looping, muita gente que já está fazendo dessa forma. Você tem um agente que pega uma tarefa, já no Gira, por exemplo, e aí um outro agente que cria o teste, um outro agente que revisa, um outro agente que manda para pull request, e você fica só naquela orquestração, e muitas vezes você sobe e nem vê a cara do código, tá? Passou no teste, você manda. E no fim do dia você tem ali 200, 300 commits, sei lá, mandando um monte de pull request, e tá sendo produtivo, a sensação é essa, mas essa velocidade tá te ajudando a... Ou tá te atrapalhando, ou tá te trazendo uma dívida cognitiva. Pois você tá tendo mais tempo para fazer as coisas, né? a linha tênue, né? E ele fala muito dessa sensação de porque você não pode ficar parado enquanto o Cloud Code tá ali gerando aquela árvore, funcionando, trabalhando nas features. Então você arruma novas coisas para fazer. Só que o ser humano não é tão paralelo assim. A gente não consegue dar conta de tantas árvores ao mesmo tempo, né? E aí no fim do artigo ele até fala, olha, a verdade desconfortável, né? As ferramentas de AI, elas são genuinamente transformativas, a capacidade é real, a produtividade de ganho é real e ele não vai voltar atrás. E isso que a gente está dizendo aqui também nesse vídeo, tá? Desde o início. Mas ela expõe algo que é desconfortável. A produtividade nunca foi o gargalo real. O gargalo real, na verdade, é a coerência, o foco, a finalização, o julgamento e saber, na verdade, o que você está fazendo e por que você está fazendo. Eu acho que isso é o que está se perdendo nesse processo, nesse loop
looping aí que a gente está vivendo. E ele fala também muito sobre o looping de ficar ali no princípio, onde você está planejando. E às vezes, quando chega ali no momento de executar para colocar em produção, se você tem alguma dúvida, você volta para o planejamento. E o planejamento parece sempre muito mais atrativo do que a finalização de fato. E isso gera um outro problema, porque você fica com muita iniciativa e, como diria o Paulo Silveira, com pouca acabativa, né? Então, já se tem artigos saindo sobre essa fritura cerebral aí que a IA está levando, principalmente aí os desenvolvedores. Eu achei interessante justamente porque ele fala que eles descobriram que a forma mais desgastante da interação com a IA era a supervisão. Pois é, mas a gente não está orquestrando, a gente tem que supervisionar. Não tem escolha. Ou seja, o grau em que as ferramentas de IA exigiam um monitoramento direto do trabalhador. Os trabalhadores, em um novo estudo, relataram que seu trabalho com IA exigia altos níveis de supervisão em vez de baixos níveis. Despenderam 14% mais esforço mental no trabalho. Um alto grau de supervisão de IA também previu 12% mais de fadiga mental para os participantes. Por fim, uma supervisão mais intensiva de IA também previu 19% mais sobrecarga de informações. A experiência de se sentir sobrecarregado pela quantidade de informações que se precisa processar no trabalho. Pois é, o trabalho mental é sempre muito mais cansativo e talvez ali o momento da codificação, a digitação do código, era o momento em que a gente dava um refresquinho pro nosso cérebro, não era não? Você sentia isso também? Pois é, isso aqui já foi matéria, inclusive, da própria CNN falando sobre isso, principalmente aí para os trabalhadores, para quem trabalha diretamente, como nós aí, desenvolvedores, estamos sentindo isso. E aí vale a pena a gente dar uma revisitada na nossa pesquisa salarial, que a gente faz perguntas também sobre a saúde mental. E a gente percebe, por exemplo, em 2025, não tem tanta diferença assim, mas em 2025 e a prévia já de 2026, inclusive está aberta aí para você participar da pesquisa, está lá em pesquisa.códigofonte.com.br, a gente pergunta sobre ansiedade, estresse, estafa mental, depressão, burnout, ou se a pessoa nunca teve nenhum desses, tá? Então, se a gente pega os dados já de 2026 aqui, parcialmente, você vê que ansiedade 73%, estresse 73%. Não necessariamente é da codificação, da programação e do uso de agentes, tá? Da profissão em si. É da profissão, da nossa sociedade em si, as pessoas realmente já estão mais estressadas. Mas quando a gente fala de estafa mental, burnout, isso tem relação direta, sim, com o trabalho. E quando a gente coloca, 29%, tá? Que realmente dos devs sofreram de burnout, isso aqui é muito preocupante. E isso, se a gente vê, é antes aí até da era do uso da inteligência artificial. Eu não faço essa correlação. Mas se isso está agravando nesse momento, por conta dessa orquestração que a gente está tendo que fazer com os agentes, eu acho que a tendência é acabar aumentando. Diz aqui nos comentários o que você acha. E aí, nesse outro artigo também, já é uma pesquisa, ele mostra que a IA não está reduzindo o trabalho, ela está intensificando o trabalho. Por quê? Porque a gente está tendo que ser mais produtivo numa velocidade praticamente inumana e a gente não acompanha o que está sendo feito, a gente perde o fio da meada. Por isso, essa dívida cognitiva está acontecendo. A questão, então, não é parar de usar ou voltar ao modo antigo de trabalho, né? Se trata ali meio que de se adaptar, aprender a usar de uma forma saudável. As empresas também precisam aprender, senão nós teremos aí uma nova geração de devs doentes, pois é uma corrida meio que impossível mesmo de se vencer, né? Pois é, o que você acha disso? A gente, obviamente, utiliza as ferramentas, utiliza todas as tecnologias, a gente gosta de utilizar, mas a gente tem que ver esse lado, porque nós somos humanos, a gente precisa realmente ter uma atenção no uso disso e saber usar da melhor forma possível. A gente não quer dizer que as pessoas não estão tendo resultado ou produtividade, nada disso. Todos esses artigos, se você for ler, você vai ver que eles mostram a forma, todos esses artigos, eles têm também o lado em que eles mostram, olha, é um caminho que a gente está seguindo e a gente não vai voltar. Obviamente, não é todo mundo que fica estressado, não é todo mundo que vai ter algum problema de dívida cognitiva, mas é simplesmente a forma como a gente utiliza. Então, em outros vídeos a gente já falou sobre isso. Você terceirizar tudo para IA, em algum momento você vai se perder no teu fio da meada e aí a coisa se perde. Então, quando a gente deixa de fazer o trabalho cognitivo completamente, aí é que começam os problemas. Sem contar que no final das contas é o seu CPF que vai estar lá no pull request, né? Então, qualquer coisa que for para produção, alguém vai ser responsabilizado por aquilo. E não adianta falar que, não, foi o agente, foi a IA. A responsabilidade de revisar e de saber o que está acontecendo acaba sendo sua, né? Mas vamos continuar então essa discussão aqui nos comentários, tá? Eu quero saber muito a sua opinião sobre esse tema. Se você quiser sugerir outros temas pra gente desenvolver aqui no canal, relacionados a isso aqui também, produtividade, etc., diz aqui também nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!